Eu vou aproveitar o ensejo para ler uma das perguntas que acho que vai bastante ao encontro da minha fala de hoje, que é a de Caroline, de Minas Gerais. Está dando para me ouvir bem, né? Tá, um pouquinho baixo. Como pensar em políticas públicas para mulheres e crianças em um país em que não considera o marcador sexo como fundamental? Essa é uma pergunta central, ela é cerne da nossa luta da Associação Mátria. E eu acho que ela, de certa forma, ela até amarra um pouco os outros discursos que nós estamos tendo aqui, as outras pautas das outras apresentações. Primeiro quero agradecer a oportunidade para a senadora e para a Comissão dos Direitos Humanos, e, em especial, dizer o quanto nós da Mátria nos sentimos honradas de estar dividindo essa mesa com Reem Al-Salem, que é uma voz em todo o mundo das mulheres e das crianças. Os seus relatórios precisam ser lidos pelos senhores, pelos parlamentares. São denúncias e vão no cerne das questões relativas às mulheres e às crianças e das meninas. E é uma voz dissonante nesse meio, sabe? Então, é muito importante que vocês deem atenção. Abordagem em relação à prostituição, em relação à barriga de aluguel, em relação aos direitos mais básicos das mulheres e das meninas. A Reem Al-Salem está lá de uma maneira extremamente corajosa e ética. Então, fico muito honrada mesmo, toda a associação, de estar dividindo essa mesa aqui. Então, eu me chamo Celina, só um pouquinho que estou um pouco longe aqui. Eu sou uma das diretoras da Associação Mátria. Nós contamos com mais de 300 mulheres em todo o Brasil, e essas mulheres se somam nessa luta, que é uma luta muito básica, como eu já disse, mas ela é essencial para todas as demais lutas que envolvem o direito das mulheres e das meninas, mas não só. Também das crianças, dos adolescentes e também das famílias, como a senadora Damares falou lá no começo. Eu vou destacar uma coisa que é muito importante, que é a questão de que nos últimos anos nós estamos vendo uma imposição, em especial via poder judiciário, da ideia de que a mulher não é uma categoria ou um grupo definido a partir do seu sexo, mas sim uma identidade subjetiva, autodeclarada, que qualquer um pode reivindicar, caso deseje. E, senadora, nós, mulheres, temos uma realidade material em comum. Não importa se é rica ou se é pobre, se é negra ou se é branca, se é jovem ou se é idosa, todas somos do sexo feminino. E isso está diretamente relacionado a riscos específicos de violência, de vulnerabilidade e de desigualdades. Eu vou trazer vários exemplos disso para não ficar abstrato para vocês. A gente está falando aqui, né? A esmagadora maioria das violências... Eu coloquei uma apresentação, se é só passar aqui, eu acho, né? Pausa meu tempo, por favor. Rapidinho, eu só quero ilustrar com algumas notícias. Eu passei aqui. A esmagadora, então, maioria das violências sexuais tem como agressor o sexo masculino contra o sexo feminino. A senadora Damares falou, no caso, né, desse estupro coletivo, que não tem classe social, mas tem sexo. Isso é importante a gente destacar. Assim como violência doméstica, como exploração sexual, como o tráfico de mulheres e meninas, tudo isso e muito mais está profundamente ligado ao sexo. Mesmo quando há situações em que as mulheres não se identificam como mulheres, como é o exemplo da última notícia ali, um homem trans violentado por uma mulher trans. Então, o marcador sexo ele é fundamental para nós pensarmos políticas públicas e direitos das mulheres. Então, quando nós incluímos homens na categoria mulher, isso gera distorções variadas. Acho que é importante situar para os senhores quando que a gente pode localizar uma certa forma de um começo disso, né? Eu vou trazer aqui um marcador que é muito importante, significativo para a perda dos nossos direitos, que foi o julgamento de 2018 da ADI 4275, onde se criou a noção de autodeterminação de sexo legal. O STF decidiu que as pessoas podem alterar o seu prenome, tudo bem até aí, e o sexo no seu registro civil, caso assim se deseje, por mera declaração de vontade. Esse tipo de decisão não levou em conta consequências para diversos grupos. Não ouviu as mulheres,
não refletiu sobre o impacto disso nas políticas públicas e simplesmente, para sinalizar virtude, se permitiu, e eu vou dizer aqui, a falsificação da realidade, porque é uma coisa muito evidente que as pessoas não mudam o sexo. Você pode mudar no seu documento, mas uma pessoa do sexo masculino, ela nasce e morre do sexo masculino. E isso, gente, não é sem consequências, isso gera diversas distorções de produção de dados, por exemplo. Como que nós vamos pensar a população brasileira, e o IBGE coleta dados segregados por sexo, se já é possível registrar qualquer sexo ou não sexo nesses documentos, no RG mesmo, né? Então, vamos parar para pensar que isso tem consequências, né? O retrato fiel da realidade se perde com isso. E, a partir disso, que são feitas políticas públicas. Eu vou trazer um outro exemplo aqui. Vamos pular para 2024. A arguição, o ADPF 787, acho que alguns vão lembrar, em 2024 foi bastante debatido, comentado na mídia, sobre a possível retirada da palavra mãe dos registros dos sistemas de saúde, né? E aí, depois dessa decisão, que nós até tivemos a intervenção também, não perdemos, mas aí foi colocado alguns anexos a esse nome, mas enfim. O que aconteceu, por exemplo, nos sistemas do DataSUS? Antes, o parto normal, que é um procedimento sexo específico, ou seja, é para o sexo feminino, antes ele era registrado para o sexo feminino e agora está para ambos os sexos. Isso são reportados para nós por meio das profissionais de saúde, também nos seus sistemas dos municípios, dos estados. Outro exemplo aqui, uma cirurgia que se chama postectomia, mas é a cirurgia que a gente costuma conhecer como de fimose. Hoje, a fimose está lá no DataSUS como um procedimento para ambos os sexos. E isso não corresponde à realidade. E isso não é neutro. Isso gera diversos tipos de problemas, tanto para o atendimento dessas pessoas, quanto para os profissionais de saúde, que também acabam tendo dificuldades e muitas vezes são até ameaçados e acusados de crime por, às vezes, solicitar uma informação que eles precisam para poder fazer o seu trabalho. Vamos lá. Esse aqui é um dado muito interessante, senadora, né? Nós acompanhamos a construção do Cadastro Nacional de Pedófilos, nós, inclusive, conversamos com a senadora Margarete Busetti e trouxemos a nossa preocupação, porque essa situação ela já aconteceu ao redor do mundo e também aconteceu no Brasil. Esse é o que a gente sabe, né? Porque provavelmente existem outros. Quando você permite a mudança de documento, você perde o lastro dessas informações, dessa identidade das pessoas. E isso abre brecha para criminosos poderem burlar e enganar a polícia. Então, isso aconteceu no Brasil, está aqui na tela, né, um ex-deputado que mudou de gênero e aí dificultou. E aí nós fizemos, via Lei de Acesso à Informação, a Matra solicitou informações por conta dessa preocupação à Polícia Federal, que, não sem surpresa para nós já imaginávamos isso, afirmou que não possui nenhum tipo de informação e detalhamento sobre gênero ou alteração de sexo. Então, isso fragiliza, por exemplo, o Cadastro Nacional de Pedófilos, que ainda, embora tenha sido sancionado, ainda não está implementado também, que é outra preocupação, né? Então, a política de identidade de gênero fragiliza, nesse sentido, o controle e o combate a esses criminosos também. Isso porque é totalmente autodeclarado. Agora, uma coisa bastante recente que nós vimos, eu estou atentando aqui para o CNJ. Na Resolução 366 de 2021, o CNJ desrespeitou a Constituição Federal. Vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver agora. O que acontece? A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 48, diz o seguinte: a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com o sexo. 60 segundos. Eu imagino que os senhores aqui podem imaginar que essa distinção ela não é arbitrária. Ela existe porque homens e mulheres apresentam padrões diferentes de violência e porque as mulheres, especialmente em situação de vulnerabilidade, precisam de proteção específica. Mas o CNJ ele desrespeitou a Constituição ao estabelecer, por meio de uma resolução, que homens podem ficar alocados nos presídios e celas femininas caso se autodeclarem mulheres, gerando violações diversas dos direitos humanos das presas e também das trabalhadoras penais, das trabalhadoras policiais penais, que também, como vocês podem ver na reportagem, essa reportagem é do mês passado, né? Assédio, exposição,
o tempo inteiro tendo que tocar a sirene, coisa que não acontecia anteriormente, né? A gente tem, inclusive, uma carta que foi divulgada de presas relatando que perderam a privacidade, que são expostas a diversas situações de constrangimento e violência. Estou chegando ao final. Eu queria também destacar aqui o nosso trabalho com o Grupo Acolher com Verdade. Nós, da Mátria, nós temos um grupo de mães cujos filhos foram levados a crer, senadora, que nasceram no corpo errado e de que eles precisam modificar o seu corpo saudável, mudar o seu nome, negar quem eles são. Essas crianças muitas vezes apresentam outros problemas ligados a abuso, neurodivergências, as mães relatam isso, mas as instituições, guiadas pela lógica da identidade identitária de gênero, oferecem como solução hormonização e a intensificação da dissociação corporal. Essas mães também são acusadas de preconceito e até ameaçadas por profissionais e instituições. E com isso, como a gente está trabalhando aqui, vai se vendo a ruptura do vínculo familiar. Os pais que tentam proteger os seus filhos passam a ser tratados como inimigos. E para finalizar, gente, eu estou trazendo aqui que hoje nós mulheres nós estamos sendo constrangidas, perseguidas e processadas e presas, inclusive, quando falamos sobre nós. Quando comentamos sobre a necessidade de proteção em relação ao sexo masculino em espaços sensíveis, como abrigos para vítimas de violência, como o sistema prisional, mas também em alas hospitalares, na questão da competição nos esportes, em banheiros e vestiários, nós somos acusadas de criminosas, de preconceituosas. Esse caso da feminista Isabela Cepa, ela está refugiada e é o primeiro caso, depois da ditadura militar brasileira, de uma refugiada, por ter dito uma verdade factual. Isso é extremamente grave numa democracia. Pode finalizar a apresentação, por favor? Nós somos, então, hoje estamos sendo excluídas das discussões. A gente, claro, com muita luta e insistência, a gente consegue alcançar esses espaços, mas a gente sofre muito boicote para poder estar aqui. Então, nós somos excluídas das discussões sobre políticas que afetam diretamente os nossos próprios direitos. A nossa outra diretora da associação, Marielle, foi intimidada, teve o direito à participação democrática negado na Conferência Nacional das Mulheres no ano passado, um espaço que foi totalmente tomado por pautas e demandas masculinas e onde as mulheres foram hostilizadas por expressarem suas posições, que são legítimas e se referem às nossas necessidades. Temos o caso da Isadora Borges, o caso da influenciadora Nini Borges e muitos outros. Então, gente, todos esses casos, eles se referem ao cerceamento da liberdade de expressão e dos direitos das mulheres de falarem sobre suas próprias necessidades. E nós não precisamos da tutela masculina do seu consentimento para fazer isso. Nós não precisamos. Não se constrói democracia, direitos, justiça, ignorando e oprimindo a metade da população. E nós, da Mátria, vamos permanecer falando a verdade. É isso, muito obrigada. Uau!